Pessoal, estamos indo agora para a cidade de Corinto, onde que Paulo escreveu as cartas da Bíblia, primeira e segunda carta aos Coríntios. Vamos estar fazendo o nosso dia, vai ser por lá hoje, beleza? Esse é o nosso carro com 7 pessoas. Vamos ver se dá para focar a galera atrás. Como é que é o negócio? Esta manhã, né? Oba! O cara tá bravo lá. Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Esta manhã Agora, ó, cadê o GPS aqui, ó? Cadê? Aí, ó, deu bom. Esse GPS piloto tá aí não tá fazendo o GPS que tá saindo sozinho. Ele acha que se manda. Corinto, galera, ó. Ele fiz, né? O quê? É outras cidades, tem Galeu. Stop recording. Stop recording. Olha o marzão aí, Ó, agora galera, ó. vamos ao mar do Egeu. E agora vamos entrar num túnel que tem 26 km de comprimento. Sim, você leu em grego lá? Sim. 1.700 metros tem. Já tô começando a ler. Nada, 17 km. 17 km desse viaduto aqui, ó. Todo iluminado, com luzes verdes indicativas. Deixa eu passar aquela X1 ali. Agora, pra vocês terem uma ideia de como a velocidade aqui é liberada, ó. São 17 km de túnel. Olha o quão rápido a gente vai passar esses 17 km. Agora nós estamos em 420 por hora. Corinto. Marcando no velocímetro. Falando nisso, o avião andou em 970 km por hora, hein? Rapaz, ele pisou na gasolina. Aquele Boeingzão, nós pegaram meu... ainda pegamos aquele, que às vezes nós pegamos eu peguei um menorzinho pra ir pra Espanha. Nossa, é... Aí, ó, terminando 17 km em pouco menos de 1 minuto e 10 segundos. Fizemos 17 km. Aqui a velocidade aqui é liberada, ó. Stop recording. Tempo de Apolo. Templo, 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 templo. Nossa, tá escrito em grego só essa aqui a placa. Acho que aqui fica legal fazer aqui. Fazer uma
360 aqui. Faz aí. A velha cidade de Corinto, que era uma praça de Corinto, ali embaixo. Galera, apenas... Galera, vamos ver esse monumento aqui, ó. Central. Olha, cara, era um... O que será que era aqui, hein? Então, eu tava com o Camarada, acho que era um anfiteatro. É verdade, parece um anfiteatro aqui, ó. Ou podia ser... Oi pessoal, estamos aqui na cidade de Corinto, a antiga cidade relatada na Bíblia. Apenas 10% da cidade ela está sendo explorada. Se nós olhar os redores, há muitas fazendas, a cidade moderna chegou e apenas 10% o governo conseguiu preservar para poder explorar e restaurar a cidade antiga. Aqui nós estamos na parte baixa dela, daqui a pouco nós vamos na parte de cima dela. Essa cidade de Corinto, Paulo escreveu 2 cartas para ela. Lá em Simão, lá, consegue apontar lá, amor? Lá é a Acrópole de Corinto, onde tinha aquela deusa que sacrificava os alimentos aos ídolos, ficava lá em cima. Lá ficava a Acrópole deles, o santuário deles, e a cidade ficava toda nessa parte, e na outra parte de baixo a cidade antiga. Mas tudo isso que nós vamos estar passando hoje, apenas 10% é do que é realmente a cidade antiga de Corinto. Estamos aqui na estrada que foi construída por Erastus. Isso aparece na Bíblia em Romanos 16, 23, a confirmação sobre Erastus. E eu estava olhando aqui na placa, na segunda epístola de Timóteo, Erastus encontrou Paulo aqui durante a segunda visita dele em Corinto, entre os anos 56 e 57. E Erastus permaneceu aqui na cidade de Corinto, mesmo depois que o apóstolo Paulo saiu. Então, nesse sítio arqueológico aqui, a gente tem confirmações bíblicas de tudo que aconteceu naquela época. Essa é a placa que da época de apóstolo Paulo, de Erasto. Ele era secretário de finanças da cidade de Corinto. Ele se converteu, depois ele seguiu Paulo para alguns lugares também. E essa é uma clara evidência sobre a parte da Bíblia. Romanos fala, Timóteo também fala sobre Erasto, o secretário de finanças da cidade. Foi ele que construiu essa rua, esse pavimento aqui, que era uma das principais pavimentos da cidade de Corinto. E ele construiu as suas próprias custas, onde na própria Bíblia, lá em Romanos, Paulo está citando ele por isso. E depois Erasto seguiu uma vida com Paulo. Essa é uma grande evidência aqui na cidade de Corinto, atualmente, que nós temos sobre a veracidade da Bíblia. Continuando aqui falando sobre Corinto, gostaria de falar um pouquinho sobre os dons espirituais. Naquela época, Paulo envia uma carta escrevendo sobre o verdadeiro sentido dos dons espirituais. Paulo nos ensina na sua escritura que os dons, as manifestações do Espírito Santo não devem ser como uma disputa, mas há um só Espírito. Dessa forma, há um crescimento na igreja através da cura e a revelação que vem de Deus.
cidade de Corinto eles estão citando mais da Bíblia nos dias de hoje. Tá falando das 3 viagens de Paulo aqui, ó, quando ele passa por Corinto. Paulo ele ficou 1 ano e meio em Corinto e aqui ele trabalhou com Priscila e Áquila fazendo tendas. E Paulo escreveu 2 cartas para o pessoal dessa igreja local. Aqui são os restos, ali tem a rua principal. Lá em cima, galera, é o templo da Afrodite, ou Acrópole de Afrodite. E aqui tinha um mercado, nessa rua principal, onde o povo sacrificava seus alimentos aos ídolos, né, que é no caso a Afrodite, e vendiam. Por isso que Paulo fala para não comer os alimentos que são oferecidos a ídolos, né? É algo muito comum aqui da época de Corinto. Aqui devia ser, cara... Cara, e todas essas casas aqui são tudo... Então, isso aqui parece que é... Como eu falei, aqui devia ter animal. Aqui devia ser tipo o centro... acho que aqui os mercados eram aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Aqui eram os mercados, porque ele era de fundo com a Acrópole lá, com a Acrópole de Afrodite. Tu não acha a Acrópole que é só a Acrópole de Atenas, né? Deixa eu pegar Lá naquele a gente canto. tá é a Acrópole de Atenas. Isso, que é a mais preservada e famosa, né? Sim. Olha uma estátua caída aqui. Onde dá pra se esconder aqui pra dançar o banho? Tá numa estrada aqui, que é o que tudo indica, era a estrada dos mercadores, onde eles chegavam de outros continentes, outros países, para fazer suas trocas. E aqui do lado a gente tinha os mercados da cidade de Corinto, onde eles vinham com seda, algodão, carnes, tudo era revendido aqui desse lado. Então é uma curiosidade bem interessante, porque o pessoal trazia essas carnes logo depois que eles faziam os sacrifícios no templo de Afrodite, que ficava na Acrópole, lá no topo da montanha. Estamos aqui na cidade de Corinto, a cidade antiga de Corinto, e eu gostaria de falar um pouco do contexto da Santa Ceia na igreja de Corinto, que é explicado em Paulo, em 1 Coríntios 11, do 17 ao 34, que revela uma situação de desordem e falta de amor entre os cristãos. Paulo descreve para corrigir os abusos e restaurar o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. A igreja de Corinto, ela era muito ativa, mas também cheia de divisões e comportamentos carnais. Quando se reuniam para a Santa Ceia, que na época era uma refeição completa e chamada ágape, alguns comiam e bebiam egoisticamente, sem esperar pelos outros. E na palavra em 1 Coríntios 11, 21 diz: porque ao comerdes, cada um tome antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome e há quem se embriague. Em resumo, os ricos traziam a comida e não compartilhavam com os pobres. Havia desigualdade, falta de comunhão e até exageros no comer e beber. Assim, o momento que devia expressar unidade, amor, se tornava um motivo de vergonha e divisão. E Paulo faz uma advertência. Paulo faz um alerta muito sério, que está descrito em 1 Coríntios 11, 27. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Isso significa que participar da ceia de forma desrespeitosa, sem arrependimento ou sem discernimento, é desonrar o próprio Cristo.
Por isso ele recomenda: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11, 28. Paulo explica que Deus estava disciplinando os coríntios por tratarem algo santo de forma leviana. Eles precisavam avaliar o coração, reconciliar-se uns com os outros e participar da ceia com reverência, fé e amor. O princípio que fica de tudo isso: a Santa Ceia é um memorial de sacrifício a Jesus, um ato de comunhão e unidade entre os irmãos e um momento de autoexame, arrependimento e gratidão. Cinco enfiar um negócio na minha cara? Fica bonitinho, amor. 여기서 올려 사가다니. 사이가 들어가봐. Eu filmo aí. Cai. Fala pessoal, chegamos aqui na Acrópole de Atena, principal monumento da Grécia Antiga. Vamos conhecer com a gente? Essa daqui é a famosa Acrópole de Atena. Ela foi construída no século IV a.C. Com o surgimento do cristianismo no século V, essa Acrópole se tornou uma igreja cristã. Aerópago.
século XV, com a invasão do Império Otomano, essa acrópole virou uma mesquita para os muçulmanos. E no século, por volta de 1800, quando houve a independência da Grécia, aqui voltou a ser um monumento histórico da Grécia. Deixou de ser uma igreja e deixou de ser também uma mesquita, se tornando um patrimônio histórico da Unesco hoje e algo histórico para a Grécia Antiga também. Passengers in Earl 17. Passengers in Earl 17. Passengers in Earl 13 out to 37. 13 out to 37. Proceed for boarding through gate A7. Y evitamos más avecinas de Fala, amor. Tá bom, Carlos? Turquia. Tá ainda. Para! Vira pra mim. Matheus. Eu tô aqui filmando. O carro agora entrou. Ó, é de Deus, hein? Encontrei a empresa dentro do aeroporto. É minha outra coisa alugar um carro com uma empresa que está dentro do aeroporto. Vamos lá rapidão. Ali, ó. Airboy, Boycar, CG. CG é a empresa que eu aluguei um carro. Ó, olha no painel, mostrando os carros do lado e as motos do lado.
Nossa, dirige sozinho também? Sim. Stop recording. Estamos aqui na Turquia, na antiga cidade de Éfeso. Vamos fazer um passeio e conhecer um pouquinho com a gente? Pessoal, eu queria falar um pouco com vocês sobre a passagem de Atos 19, onde Paulo chega até a cidade para pregar o evangelho e ele encontra 12 cristãos ali, ele conversa com eles um pouco, eles falam, não, nós já somos cristãos, e Paulo pergunta, mas vocês já foram batizados no Espírito Santo? Aí eles, não, nós só conhecemos o batismo e o que João nos ensinou. Então Paulo impõe as mãos sobre eles e começa a orar, e eles são cheios do Espírito Santo, eles começam a profetizar em línguas e recebem os dons do Espírito Santo. Nós encontramos aqui o que pode ser uma evidência do batismo sobre... Vai, agora. O que é aí, Matheus? Fala aí. Vocês viram um pouco da experiência aqui de ser batizado nas águas. Não era João, era a Maiara. Ela batizou a Esther aqui nas águas. Você foi batizada? Olha aqui, Esther, seu pai dos gatos, não do sapo. Oh. Vai pra agora, Toby. Aqui é só a reunião dos gatos só. Peraí, porque cadê o papel? E eu tô aí também. Ô, Xereto, sai daí, Xereto. Ah, Esther, cheirou a câmera. Cheiraram a câmera. Você também quer? Show! Você traz o sapo. Tô gravando. E ter trazido o teu gatinho. Verdade, Esther, pra fazer companhia com os outros. Pessoal, continuando sobre Atos 19, estamos aqui em Éfeso ainda, outra parte da cidade. E Paulo ficou aqui durante 2 anos e 3 meses. E durante esse tempo, Paulo foi pregando a palavra a muitas pessoas. E só uma curiosidade, Éfeso foi uma cidade onde havia o número de feiticeiros e ocultistas era muito grande nessa cidade. Aonde a prática era muito forte. E o Paulo, conforme foi pregando, as pessoas foram se convertendo. Ao qual, em Atos 19, fala que eles traziam seus livros de feitiçaria. Um livro, na época, só por uma curiosidade, custava em torno de 150 mil reais para mais nos valores do dia de hoje. As pessoas trouxeram esses livros para queimar porque elas foram se convertendo ao cristianismo. Éfeso foi uma cidade muito forte. E na carta aos Éfesos, Paulo fala sobre as batalhas espirituais lá em Efésios 6. Ou seja, aqui é um lugar onde o clima espiritual era totalmente diferente em qualquer outro lugar do planeta da época. Onde Paulo houve muita libertação, muita cura e aonde as pessoas se converteram em massa. E por curiosidade aqui também, João, o queridinho de Jesus, ele veio pastorear uma igreja nessa cidade depois, por ser uma cidade tão grande, tão forte do evangelho que foi após Paulo passar por aqui e pregar a palavra do Senhor. Menorá. Oi pessoal, continuando o nosso rolê aqui na antiga cidade de Éfeso.
É uma parte curiosa para mostrar para vocês. Vem comigo, vamos conhecer mais um pouquinho enquanto eu vou falando. Na carta aos Efésios é citado as regiões celestiais, que do grego quer dizer epurâneos, que representa o domínio espiritual onde Cristo reina. O lugar de nossa posição em Cristo, autoridade e comunhão com Deus. E o campo da batalha espiritual entre o bem e o mal. Em resumo, Efésios é o primeiro livro que organiza claramente a visão dos ministérios dados por Cristo. Esses dons são as expressões do corpo, continuando na terra, agora por meio do seu corpo, a igreja. Uau! Nhiều khi theo thời gian nó một cái thứ hai là gì ạ? Cái bậc lên xuống nó sẽ không chắc chắn và dẫn đến việc mình sẽ bị ngã. Começou agora. Esse é o... Olha a castanha.
amigo, aqui não é lugar de você dormir, rapaz. E... Será? Você vai cair. Nossa. Oh! Vai cair. Olha. Que legal. Ó. Years here. Ó, legal. Olha. Nossa, mas tem mais muita coisa. Amazonas atrás, só para Quer entrar aqui no meio aqui, pra ver? Tecido aqui. Quer entrar nesse meio aqui? Aqui é coisa de piscina. Verdade. Olha, planta fofa, filha. Não, de cabelo. Feito de açúcar. Feito de açúcar. Fala, tá onde vai subir. É turco. Vamos ver quanto que é. Nasıl bir? Yes. Sahile. Karamel. Karamel. Ice cream karamel. No Brasil. Ne oldu? Dedim ya dedim hem dedim 13 kadar almıyoruz diyorsun. Arabada dedim el arabasıyla da değil. Motorla yani. Hala gelmedin abla.
Osman tamam diyor, anahtarı ben alırım, gider alır gelirim. Cadê o Matheus? A qualidade dele você vê que é muito boa. Vamos voltar? Ali é só comida agora. É, não. É pro lado de lá nesse aqui. Ah. Okay. Esther, gato. Nossa, o tamanho dele. Nossa. Giravolta, mãe. Segura pra mim fazer o vira-volta, cara, então, pai. Vai metade. Cola no bumbum também, cola no seu lado, vou jogar o mesmo. Vou jogar um voador, né? Fala assim, ah, tá fazendo. Ó, ferramenta.